Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal do YouTube do programa Japonês Online de interpretando frases em japonês. E hoje a gente vai interpretar tintim por tintim, palavra por palavra, estrutura por estrutura, essa frase aqui. Nihonjin jousei te hontou ni motteru no? As mulheres japonesas são realmente populares com os homens? Essa é uma frase com uma estrutura bastante informal e a gente vai entender o porquê de algumas coisas aqui, estudando com detalhes para que você possa aumentar o seu conhecimento do idioma. Primeiramente, a gente tem a palavra Nihonjin, que significa japonês, japonesa, né? A pessoa que é do Japão. Nesse caso aqui, o contexto nos diz que é japonesa, né? A gente tem depois aqui a palavra josei, que significa mulher, moça, né? Um termo polido para se referir a uma pessoa do sexo feminino. E a gente tem aqui, né, mulheres japonesas nesse caso, né? Nihonjin, josei, mulheres japonesas. Normalmente a gente teria aqui entre um e o outro a partícula no, que é usada para fazer ligações entre as palavras, entre substantivos. Então, seria muito comum a gente ter aqui Nihonjin no Josei. Nós teríamos aqui mulheres, né, que têm a característica de serem japonesas. Mas não tem o no na frase. Porque é uma frase bastante informal, uma construção bastante informal. A ligação entre esta palavra e esta, ela é muito óbvia no contexto, a ponto de dispensar o uso da partícula no. Por isso que a gente não tem no aqui, mas fica implícita essa ligação. Eu sei que eu estou falando de mulheres que têm a característica de serem japonesas. O que é esse te aqui com tsu pequeno junto? Existe uma construção, um padrão no idioma japonês, que é esse te mais o verbo iu e o mono. Ou, em alguns casos, koto, mas aqui é mono, tá? Que significa coisa que se chama. Vamos entender isso com calma. Usando aqui o raciocínio de trás para frente, né? O mono é algo, é uma coisa. You é o verbo dizer, mas ele também serve para dizer como alguma coisa ou alguém se chama. E esse verbo, né? Ele funciona da seguinte forma. Entre o verbo dizer ou o verbo chamar e aquilo que se chama, a gente usa essa estrutura aqui, o te, para fazer a ligação, tá? É assim que funciona o verbo you. Às vezes é o to, às vezes é esse te. E quando a gente te you mono, essa coisa que se chama o quê? Mulheres japonesas. Só que a ideia aqui é, por ser uma frase bastante informal, a gente mantém só o te, dando uma ideia de que a gente está descrevendo o que são as mulheres japonesas, tá? Então a gente tem aqui essa coisa chamada mulheres japonesas, e aí eu tenho depois o que eu tenho a dizer sobre as mulheres japonesas. Nesse tipo de frase, em que a gente corta o que vem depois, fica só o te, você perceba que se você colocasse a partícula o a para indicar o assunto, a gente teria um efeito parecido, né? Falando sobre as mulheres japonesas, e aí o que vem depois seria o que a gente tem a dizer sobre elas. E o que a gente tem a dizer sobre as mulheres japonesas, afinal de contas? Hontou ni motteru no? Hontou ni, ele dá uma ideia de realmente, tá? De fato, efetivamente. Muito usado para fazer algumas perguntas também, né? Se as coisas realmente são daquele jeito. Motteru é um verbo que é, na verdade, uma espécie de gíria, um verbo bastante informal, que significa ser popular com o sexo oposto, né? É quando você faz sucesso na sua vida amorosa, ela é bem sucedida, você tem sempre pessoas correndo atrás de você. Isso é motteru. Ele é uma expressão, né, um verbo que tem uma característica de ser informal. Até por isso você vai ver que uma parte dele está em katakana e a outra em hiragana. É comum esse tipo de coisa com verbos que representam gírias, né, expressões muito usadas por jovens. Ah, mas por que é assim? Porque é assim e é tudo que a gente precisa entender. Existe a possibilidade de termos uma parte da palavra em katakana e a outra que aqui vai flexionar aqui em hiragana. Pode acontecer,
e o importante é a gente conhecer o verbo moteru. E esse no aqui, ele indica um pedido de explicação, né? A gente está perguntando, os verbos japoneses são realmente populares com os homens? E o no indica que eu quero uma explicação, um detalhamento um pouquinho maior do que um sim ou não. Ok? Essa foi então a frase de hoje. Eu espero que você tenha apreciado, que possa ter aprendido coisas novas. Se você gostou, deixa um comentário, curta o vídeo e indique nos comentários outras frases que a gente pode ensinar para vocês. E bons estudos!